E aí, você conhece Davi? Davi é um dos personagens mais queridos da Bíblia. Ele, de pastor de ovelhas a rei de Israel, venceu o gigante Golias. E tudo isso nós vamos ver neste vídeo sobre Davi. De acordo com a tradição da Bíblia, foi o segundo rei do antigo Reino Unido de Israel, que ajudou a estabelecer o trono eterno de Deus. Ex-pastor, Davi era conhecido por sua paixão por seus salmos tocantes e habilidades musicais, sua coragem inspiradora e perícia na guerra, sua boa aparência. Ele nasceu por volta de 1000 anos antes de Cristo. Davi era o 8º filho e o mais novo de Jessé, da tribo de Judá. Como o rei Saul e o rei Salomão, Davi reinou por 40 anos, em um dos períodos mais elevados e prósperos da história de Israel, chamada por muitos de Idade de Ouro de Israel. Embora apresentado tão imperfeito ou pecaminoso quanto aos reis que o precederam e seguiram, no judaísmo e no cristianismo o rei Davi é apresentado em vários livros da Bíblia, de onde a maioria das informações se originam sobre ele atualmente, como um rei modelo de piedade, arrependimento e a submissão também, o judeu ungido e campeão. A história de Davi. Nas escrituras hebraicas, 1 Samuel 16 apresenta aos leitores um jovem que conquistará não apenas o coração da nação de Israel, mas também o coração de Deus. O profeta Samuel, no Velho Testamento, é enviado a Jessé de Belém, um fazendeiro e pastor comum, para ungir um de seus filhos como novo rei, enquanto o primeiro rei de Israel, Saul, ainda estava vivo, mas falhando em seus deveres de seguir as instruções de Samuel e se rebelando contra a autoridade, os mandamentos de Deus. Depois que Jessé desfilou quase todos os seus filhos com Samuel, cada um rejeitado como rei, ele finalmente trouxe o mais novo, Davi, que estava brilhando de saúde e tinha uma nova aparência e feições bonitas, e o seu coração agradava a Deus. Embora Davi não pareça como um rei deveria parecer, ele tinha um coração de um leão, um espírito corajoso e ainda mais, um amor profundo e interminável por Deus. Samuel, que está tão deprimido com o rei Saul, encontra esperança e bênção no jovem pastor de Belém, na Judéia. Depois que Davi foi ungido, 1 Samuel 16,13 declara: "E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi." As notícias para o rei Saul, porém, não são nada positivas. Enquanto Davi recebe as bênçãos do Espírito, o conselheiro e a segunda pessoa da Trindade, o Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno o atormentava. Capítulo 16, versículo 14. Davi era mais do que apenas um músico. Ele tinha um coração de um guerreiro e um conjunto de habilidades de pastor. Saul começou a passar por períodos de sofrimento mental e emocional causado por um transtorno bipolar ou um espírito maligno, de acordo com o texto da Bíblia. Um de seus servos lembra que Davi é um excelente músico e recomenda que Davi o empregue como escudeiro, aquele que carregava um grande escudo e outras armas para o rei, e uma espécie de bálsamo musical para os seus episódios tortuosos. 1 Samuel 16:23 declara: "Sempre que o Espírito de Deus vinha sobre Saul, Davi pegava seu instrumento e tocava. Então o alívio vinha para Saul. Ele se sentia melhor e o espírito maligno o deixava." Davi e Golias. Davi era muito mais que um músico. O seu coração era um coração de guerreiro e ele tinha muitas habilidades de pastor no nível de mestre, especialmente quando se tratava de usar a funda. Um dia, os filisteus e os israelitas entraram em guerra. No entanto, os dois grupos de guerra estavam em cada lado de um vale, provocando um ao outro. Os filisteus, o povo não semita do antigo sul da Palestina, tinham um poderoso guerreiro em seu meio, Golias, que de acordo com a Bíblia, tinha quase 3 metros de altura. Não surpreendentemente, nenhum dos guerreiros israelitas se atreveu a lutar contra ele. Golias, cujo nome significa exilado, segundo a Bíblia, teria sido um guerreiro de Gate, 1 Samuel 17,4, que media 2,9 metros, 6 côvados e 1 palmo. Teria participado do episódio da batalha entre os filisteus e o povo de Israel, tendo sido, na ocasião, confrontado por Davi. Golias, ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 70 quilos. Nas pernas, usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão
e a sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Quando Davi ouviu as palavras de Golias contra Israel e Deus, ele se ofereceu para a batalha, para lutar contra ele, em vez de insistir para que um oficial mais velho e experiente, ou mesmo ele mesmo, saia para defender Deus e Israel contra Golias. O rei Saul endossa o desejo de Davi. Após algumas mudanças de guarda-roupa, eventualmente vestindo sua roupa normal, Davi seleciona 5 pedras de rios para munição e sai para enfrentar seu inimigo gigante. Golias olha para o rapazinho e repreende: "Eu sou como um cachorro que você veio até a mim com varas?" A resposta verbal de Davi é tão mais eficaz. "Você vem contra mim com espadas e lanças e dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje o Senhor o entregará em minhas mãos, e eu derrubarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei as carcaças do exército filisteu aos pássaros e aos animais selvagens, e o mundo inteiro saberá que há um Deus em Israel." Enquanto Golias avança em direção a Davi, o jovem tira uma pedra que atinge Golias bem na testa, nocauteando-o. Davi então se posiciona sobre o gigante, agarra a espada do gigante e o mata. Ver o mais jovem de Israel despachar tão facilmente seus guerreiros mais fortes causou terror em todo o exército filisteu, e eles fugiram. Também agradou o rei Saul, que basicamente o adotou em sua família. 1 Samuel 18, do 2 ao 3 afirma: "Desde aquele dia Saul manteve Davi com ele e não o deixou voltar para sua família." Davi venceu Golias, pois Deus estava com Davi. E Davi venceu Golias porque ele acreditava no poder de Deus, o único e verdadeiro